Um assunto que está muito na moda e que muita gente se preocupa, a relação entre carne vermelha e câncer. Nesse vídeo a gente vai desmistificar um pouco os mitos e as verdades da relação ao consumo da carne vermelha e o surgimento do câncer. Antes da gente começar, você já pode curtir esse vídeo, se inscrever no canal, escrevendo as suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhando com quem precisa de informação de boa qualidade. E a carne vermelha, ela faz parte da alimentação da humanidade há pelo menos 150 mil anos. A agricultura, ela é muito recente na nossa história. Ela tem pelo menos 8, 10 mil anos. Então, por muitos e muitos anos, ou seja, na maior parte da nossa existência, a gente teve uma dieta, sim, baseada muito na proteína animal. E a carne, ela vem sendo sistematicamente estudada e sistematicamente culpada por coisas que realmente ela não causa. Existe um motivo para isso. Nos últimos anos, as pesquisas evoluíram muito a respeito em entender se a carne tem ou não relação com o surgimento do câncer. E eu vou explicar hoje o que a ciência realmente mostra à luz do nosso conhecimento ancestral da nossa digestibilidade. Bom, o que dizem os estudos? A Organização Mundial da Saúde, ela já classifica a carne processada, guarde essa informação, como salsicha, presunto, bacon, linguiça, salames como carcinogênicas para humanos, ou seja, são alimentos que causam câncer comprovadamente, especialmente câncer de estômago e câncer de intestino. Já a carne vermelha não processada, como a carne bovina, suína, ovina, etc., ela já foi classificada pela OMS como provavelmente carcinogênica, com evidências de aumento de risco, mas em menor grau do que as processadas. Qual que é o problema dessa classificação? Todos os estudos relacionam a carne vermelha não processada com a processada, não fazem muita diferença. Então, os estudos eles juntam todos os tipos de carne e colocam isso como sem diferenciação entre a carne vermelha, processada ou não processada, e obviamente, se existe um processo na fabricação da carne, existe um risco maior de câncer. Sim. Por quê? Porque os conservadores, principalmente os nitritos, os nitratos, as nitrosaminas, os aromatizantes e a defumação da carne, esses processos, sim, são carcinogênicos. E aí, quando a gente entende que a carne vermelha já é parte da nossa alimentação há milhares e milhares de anos e ela tem uma densidade nutricional muito alta, por exemplo, ela tem o ferro M, que é muito melhor absorvido do que o ferro que nós encontramos nos vegetais. Ela tem basicamente todos os aminoácidos essenciais e não essenciais prontos para nossa absorção, coisa que os vegetais não têm adequadamente para nossa absorção. Tem microelementos como zinco, selênio, cobre, vitaminas como todo o complexo B, parte da vitamina D também pode vir da carne. Então, é um alimento de uma densidade nutricional muito alta. Segundo ponto, o nosso estômago ele tem um pH muito ácido, um pH muito baixo. E é um pH muito assemelhado aos animais carnívoros, como, por exemplo, o leão, o tigre, que tem uma alimentação exclusivamente carnívora. O nosso intestino grosso ele é relativamente pequeno, relativamente curto, então ele não está exatamente adequado a receber muitos e muitos vegetais. E aí quando a gente entende isso, a gente sabe que provavelmente os estudos começam a mostrar isso, que a carne em si não aumenta risco de câncer. Porém, o tratamento que nós damos aos animais que nos fornecem carne, sim, aumenta a carcinogênese. E é isso não só o tratamento que a gente dá a eles, como também o tipo de temperatura a qual a gente imprime a carne. Por exemplo, quando a gente queima a carne em altas temperaturas, aquela casquinha que fica em volta do churrasco é proteína oxidada, que a gente chama nitrito ou nitrosamina. Essa proteína dessa defumação, ela é carcinogênica, sim. Então, quando a gente faz a carne na brasa ou na grelha, isso sim aumenta o nosso risco de câncer. Quando a gente
compra a carne já processada, como nas fiambreiras, nos salames, nas salsichas, os conservantes e os aromatizantes especificamente, inclusive corantes de melhoramento de cor para esse tipo de carne, isso é certamente carcinogênico, isso está bem comprovado. E aí, quando a gente diferencia entre carne vermelha fresca, não processada e a carne processada, a gente consegue entender que uma sim aumenta o risco de câncer e a outra não. E talvez, tem estudos recentes, inclusive, talvez a carne vermelha não processada, não cozida em altas temperaturas, não assada, seja um fator protetivo do câncer. E qual que é a quantidade considerada segura de carne? Pelo menos, a gente deve consumir aí 500 gramas de carne vermelha durante a semana. Eu recomendo isso mais para os meus pacientes, não estou falando de churrasco, eu estou falando de carnes cozidas, especialmente as carnes que você compra frescas e que não passem por processo de brasa ou de grelha. E a gente pode variar, por exemplo, outras fontes como o peixe, como o frango, como os ovos, sem dúvida nenhuma. E isso para o nosso processo digestivo é muito interessante, porque a gente fica com várias fontes de proteínas diferentes que nos trazem microelementos diferentes. O excesso do consumo da carne vermelha para determinados indivíduos pode ser prejudicial. Isso precisa ser analisado, porque pode, por exemplo, eventualmente aumentar o colesterol, o LDL. E é muito importante a gente entender que quando a gente aumenta a proteína de qualquer fonte na nossa dieta, nós precisamos ter um gasto energético que sustente este consumo, que tenha o consumo dessas proteínas que nós adquirimos. Então, eu preciso fazer mais atividade física, eu preciso fazer musculação, eu preciso fazer exercícios aeróbicos para ter uma construção muscular que aproveite os microelementos que vêm da proteína animal. O mais importante aqui é a gente entender que o consumo das carnes que são processadas é o que realmente aumenta o risco do câncer. Muito provavelmente o consumo da carne vermelha não aumenta o risco de câncer. E a gente deve preferir métodos de preparo da carne mais saudáveis, como cozidos, ensopados, assados, ao invés de a gente ficar fazendo churrasco frequentemente. Muitos pacientes vêm para mim reclamando, por exemplo, que quando comem churrasco tem alguma questão digestiva, ficam estufados, ficam distendidos, acham que tem uma má digestão e culpam a carne. Será que a carne mesmo é culpada no churrasco? Ou será que o culpado é a cerveja, é a caipirinha, é o arroz branco, é o vinagrete, é a maionese, é a linguiça processada, tudo que envolve um churrasco aqui no Brasil, que não a carne. Será que o problema é a carne ou é tudo o que envolve de não saudável no entorno dela? E a carne vermelha, obviamente, quando consumida de forma adequada, equilibrada, ela deve estar presente numa alimentação saudável. O problema não só pode estar no excesso da carne vermelha, mas no preparo e na origem dessa carne. E quando a gente entende isso e faz uma escolha adequada para o indivíduo, isso leva à saúde com certeza. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha, deixe suas dúvidas aqui nos comentários.